Bom dia! Hoje vamos debater o tema da educação do campo, onde vamos abordar as contribuições da educação do campo para o fortalecimento dos seus sujeitos. Para isso, convidamos 4 professoras. A professora doutora Carmen Carvalho. Bom dia. Tendo doutorado em práticas educacionais no campo pela UNB, juntamente com 3 professoras que estão lecionando em escolas do campo, que são as professoras Karina Manso, Luana Nise e Sheila Mello. Quando falamos do assunto, vem a educação do campo, onde a educação no campo, ela abrange o direito de estudar no campo, de ter a escola localizada na área do campo. E a educação do campo é a realidade de aprendizado dos sujeitos, levando sempre em conta a sua cultura, suas crenças e histórias. Professora Carmen, diante dessa minha reflexão para você, como está voltado o olhar para a educação do campo nos dias atuais? Bom, Bruna, a pedagogia atualmente está sendo mais valorizada. Os especialistas, eles tentam fazer diferente, tentam traçar novos rumos da educação. O princípio educacional do campo é a inclusão, né? O reconhecimento dos sujeitos do campo como cidadãos do processo educacional de sua própria identidade. A concepção de educação do campo valoriza os conhecimentos da prática social dos camponeses e enfatiza o campo como um lugar de trabalho, de moradia, de lazer, sociabilidade, de identidade, enfim, como um lugar de construção de novas possibilidades de reprodução social e também de desenvolvimento sustentável. É isso que nós buscamos. Nos últimos anos, tem se pensado uma forma de melhorar e de trazer qualidade para esses sujeitos. Ela vem do fruto de demanda de movimentos sociais, não foi de hoje, é uma busca contínua que de tempos passados, como o movimento dos trabalhadores sem terra, que é o MST, e expressa uma nova concepção quanto ao campo, né? O camponês, o trabalhador rural, ela vem fortalecendo o caráter de classe em torno dessas lutas por educação. Professora Karina, como a pedagogia do campo pode ajudar o homem do campo a mudar a sua história e afirmar a sua identidade? Obrigada, Bruna, pelo convite, principalmente para falarmos de um assunto tão importante que é a educação do campo. A educação do campo, ela engloba todo o contexto do campo, que vai desde o ambiente à sua população. Uma população que luta pelos direitos de continuar existindo lá, no seu local de origem. Por isso, é de extrema relevância, principalmente para nós professores, ressaltarmos os seus valores, os seus princípios, fazê-los entender da sua importância, a sua identidade, fazê-los acreditar que são protagonistas dessa educação definida pelos próprios sujeitos do campo e não reproduzir valores do desenvolvimento urbano. A formação dos sujeitos do campo se dá a partir do resgate e do fortalecimento da identidade camponesa, para que eles se vejam nesse processo e tenham orgulho de ser o que são agricultores familiares e filhos de agricultores. Para isso, precisam de motivação e incentivo para que essas comunidades camponesas permaneçam no seu lugar, trabalhando e desenvolvendo suas culturas, plantando, colhendo, comercializando, evitando assim o êxodo rural e dando uma vida digna ao homem do campo, mostrando que eles têm o seu lugar no mundo e que foi conquistado com muito esforço. O homem que vive no campo, ele inspira o campo, ele explora o campo, ele tecnifica o campo e ele transforma o campo. Professora Luana, a educação brasileira, ela tem seu currículo normativo. O que a educação do campo muda nesse currículo? Bom dia, Bruna. Bom dia a todos. Bem, respondendo a sua pergunta, a educação do campo tem as suas peculiaridades. Ela envolve todo o ambiente do campo e todos os saberes daquele povo. Nesse tipo de educação, a prática, aliada à teoria, torna-se de fundamental importância. E essa prática, que é a vivência do cotidiano no homem do campo, ele agrega no seu aprendizado.
E o professor, ele deve estar preparado para entender e interpretar com sensibilidade que o tempo do campo é diferente do tempo da cidade. E é aí onde muda-se o currículo. Porque a metodologia, ela vem salientar positivamente esse diferencial, mostrando ao camponês que ele não precisa ter um ensino tradicionalista adotado nas cidades e que nem se encaixa em seu modo de vida. Ele necessita de metodologias que defendam seus interesses, como a pedagogia libertadora, centrada nos debates sociais políticos, como a pedagogia histórico-crítico, centrada na interpretação das experiências dos alunos, e como a pedagogia da alternância, que possui um processo educativo alternado, dando uma viabilidade a esse aluno no seu tempo escola e no seu tempo comunidade. É permitido que ele vivencie esse processo de semear, plantar, colher. Essa pedagogia consegue discutir as relações de coletividade entre as pessoas, as relações de trabalho entre homem e mulher, as relações de cultura, de troca de saberes entre o professor e o aluno, entre a escola, entre a comunidade. Percebe-se um senso de responsabilidade no auto-organizarem e autogerirem, sabe? Esse tipo de educação, ele vem para contribuir, sabe? Contribuir para um melhor direcionamento pedagógico, trazendo uma clareza no entendimento das práticas educativas e libertadoras. Professora Sheila, quais são os desafios de se colocar em prática a educação do campo? Bom dia a todos. Os maiores desafios enfrentados por nós educadores e alunos da educação do campo são falta de infraestrutura, de meios de transporte de baixa qualidade, na qual a maioria dos alunos e professores andam quilômetros até chegar na escola, formação continuada, recursos, materiais didáticos, alimentação, salas multisseriadas, evasão escolar e fechamento de escola. E também não podemos esquecer das políticas públicas, pois na educação do campo elas são dadas ao esquecimento. Até pouco tempo, as políticas públicas eram exclusividades das classes sociais mais sucedidas. Sabemos que as políticas públicas não devem ficar somente no papel, no fundo de uma gaveta em um armário qualquer. Temos que colocá-las em práticas para que se haja um bom funcionamento e desempenho da escola. Sabemos que a educação é direito de todos os cidadãos e é dever do Estado garantir uma educação de qualidade para todos. Professora Carmen, diante de todos os relatos adquiridos hoje, o que você pode nos falar sobre a qualificação docente e que ponto ela está hoje? Após a experiência de dezenas de cursos de pedagogia da terra, o Movimento Educação do Campo conquistou finalmente uma política que fosse específica. Sabemos que a educação escolar no campo, ela tem uma precariedade física, administrativa e também pedagógica, e necessita da presença de um professor qualificado, com a formação docente qualificada e pertinente às necessidades do contexto onde é que esse professor vai atuar. Ao organizar o currículo por alternância entre tempo escola e tempo comunidade, integrando a atuação dos educandos na construção do conhecimento necessário à sua formação, não apenas nos espaços formativos escolares, como também tempos de produção na vida nas comunidades, onde essas escolas se encontram, trabalhando na terra, conhecendo sobre a terra. Porém, muitos são os desafios. Apesar das conquistas e das práticas que já estão em andamento,
enfrenta-se um processo de fechamento dessas escolas no campo, o que é um grande problema. A gente precisa de estratégias que sejam capazes de considerar as especificidades desse homem do campo, da vida no campo, como a densidade populacional, a dispersão geográfica, a distância que esse aluno percorre até a escola. Sobretudo também considerar as condições, né, da família e garantir o direito à educação a esses sujeitos do campo. Daí é que vem a importância da formação dos professores que são voltadas realmente para a pedagogia do campo. Muito obrigada pela participação de todas. Esperamos ter tirado algumas dúvidas e fornecido um melhor aprendizado sobre a educação do campo, como nossos relatos de hoje. E com isso, terminamos mais um Jornal Educacional. Até a próxima!